Olá, tudo bem com você? Bem, vamos para a nossa segunda lição, que é a lição de segunda-feira. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de segunda. O evangelismo de Noé. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo porque, de propósito, esquecem. E o que aconteceu no dilúvio? O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um grande número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador dos antigos gregos aos maias. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado como um mito, ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo e no Novo Testamento. Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Quais as condições morais levaram ao dilúvio? Quais paralelos existem entre esses dois momentos da história? Gênesis 6, 1 a 8, Mateus 24, 37 a 39. Então, a segunda vinda de Cristo será como na época de Noé. A maioria das pessoas estará despreparada e será tomado de surpresa, mas não por falta de informação. Então, nesta segunda lição da semana, tem a ver exatamente com o desfecho final. Quando estudamos a história de Noé, e Deus encontrando em Noé há pessoas que deveriam advertir o mundo de sua época que o dilúvio era iminente e a terra seria destruída. Mas o que é interessante na história de Noé é o tempo. Você consegue imaginar o que é um tempo de 120 anos entre uma advertência e a relutância dessa advertência? Então, o que teria acontecido com você ou comigo se alguém estivesse advertindo constantemente a respeito de algo que vai acontecer? E se passa um ano, se passam 10 anos, 50, se passam 100 anos e a advertência não vira realidade. Essa é a história de Noé. Durante esse período todo em que Noé advertia as pessoas, e era uma advertência curiosa, porque de um lado tinha Noé pregando e do outro lado tinham pessoas pregando pregos na arca. Uma arca construída em terra seca, num mundo que nunca choveu. Mas que sujeito louco é o suficiente para construir um barco em terra seca, longe do mar, numa terra que nunca chove, e anunciar que a terra vai ser inundada com um grande dilúvio? A mensagem por si só já seria uma mensagem que cairia no descrédito. Mas se você olha isso na linha do tempo, 120 anos, será que a nossa fé seria forte o suficiente para resistir a esse tempo todo? 3 coisas chamam atenção nesse relato de Gênesis 6, comparado com as advertências de Mateus 24. A primeira delas, a situação do povo, a corrupção moral, foi a base da descrença e desprezo daquele povo. Ou seja, a degeneração moral levou a humanidade não só a se corromper, mas a buscar nas coisas presentes muito parecido com o materialismo moderno e na sua existência formal, parecido com o existencialismo de Sartre e outros, e ao hedonismo na busca de prazer imediato, a sustentação
de que a mensagem de Noé não fazia sentido. A segunda coisa interessante é observar o tempo. Os 120 anos de pregação, o tempo de construção da arca, esse prazo enorme de misericórdia manifesto por Deus para tentar salvar as pessoas, em lugar de produzir salvação, resultou em procrastinação, dúvida, zombaria, negligência e desprezo. Porém, o remanescente fiel, aquele que entrou na arca, que comportamento ele tinha? A justiça iminente de Deus levou aqueles que entendiam que aquilo era verdade, pela convivência prévia com Deus, a serem cada vez mais e mais fiéis, a se prepararem para o processo e estarem atentos a todos os sinais. E principalmente, cumpriram a sua missão. E o que isso nos ensina, então, a respeito do tempo em que vivemos? O último tempo da história não é marcado por algo diferente do que foi no tempo de Noé. Aliás, pela Bíblia, o nosso tempo é igual ou pior do que nos dias de Noé. Olhe para as notícias do mundo. O que significa que somos chamados a sermos como Noé, sujeitos que preparam a arca, mas também sujeitos que avisam ao mundo inteiro. Qual é a resposta do mundo para nós quando a gente traz esse tipo de mensagem para esse tempo presente? Não seriam as mesmas respostas? Negligência, desprezo, zombaria. Não é simples você pregar uma mensagem no mundo que descrentes de tudo, de qualquer coisa, que se apega aos prazeres da carne, a construir a sua própria torre e se achando autossuficiente e até como deuses. É para esse mundo que Deus nos chama, para sermos atalaias, para sermos a voz que clama no deserto das ideias e das alternativas humanas. Se pensarmos bem, temos as palavras que Paulo nos diz: a fé que salva é aquela que obedece, mesmo quando não há evidências visíveis. Noé creu em Deus, contra a lógica e contra a sua geração. Construiu uma arca em terra seca, longe das águas, numa terra que não chovia. Fez isso durante um longo tempo e avisou pessoas durante todo esse tempo. O que devemos pensar quando olhamos para a Bíblia dizendo como nos dias de Noé? O que isso nos chama a atenção? E quando a gente compara Gênesis 6 com Mateus 24 e outros textos bíblicos, primeiro Gênesis 6 deixa muito claro a condição da humanidade, assim como em Mateus 24 nos adverte de que essa cena vai se repetir. Mas e quando a gente chega no finalzinho do texto bíblico, lá no livro de Hebreus, que a gente se lembra na descrição de Noé, que o livro de Hebreus faz, que a fé salvadora, ela é prática, ela é obediente, ela é confiante. Vamos à pergunta: eu e você, estamos dispostos a isso? Reflita. Bem, então não perca a lição de terça-feira, a história de Sodoma e Gomorra. Até amanhã, se Deus permitir.